Boa tarde, pessoal. Voltamos aqui. Hoje, na verdade, o evento não é o evento da Janus e Cursos. Eu estou aqui a convite da doutora Cláudia Pacheco, que eu estou colocando no ar agora. Deixa eu encontrar ela aqui. Pronto. Conectando Boa tarde. Portugal. Como vai, Cláudia? Tudo bem? Tudo bem, doutor Janus? Obrigada por ter aceito o convite. Tá bem? Imagina. Aqui já é boa noite. Aí já é boa E noite, verdade. uhum, eu tive a oportunidade de assistir a sua palestra no SBT o ano passado sobre o ultrassom microfocado. Achei Legal. excelente. Te acompanho também. Sei que você ministra muitos cursos aqui em Portugal. Teve um curso de cadáveres frescos o ano passado. Isso aí. Temos esse ano de novo, era para ser agora Sim. em maio. Ah, ia ser agora em maio? Ia ser Eu não agora em sabia que ia maio. ser Tô agora em maio. trocando minha passagem ainda. Tô trocando minha passagem ainda. A gente deixou para outubro desse ano agora. Vai ser dia 15, 16 e 17 de outubro. A gente tem um curso avançado de harmonização orofacial aí em Lisboa, com prática em cadáveres frescos. Vai ser bem interessante. O do ano passado já Uhum. foi bem bacana. A gente tem esse marcado agora, deixamos para outubro, para aguardar esse revés mundial, né? Como é que estão as coisas por aí? Já melhoraram as coisas em Portugal? Já melhoraram, a partir agora do dia 2 de maio, algum comércio vai ser reaberto, mas, por exemplo, a área de odontologia aqui não tá tudo fechado ainda. As clínicas estão todas fechadas. E como que está aí no Brasil? É só emergências ou já está tendo atendimentos normais? Então, você sabe que alguns estados já começaram a fazer atendimentos normais, não esperaram nem enjoaram de ficar parados e começaram a atender normal. Alguns estados, sim. Eu sou de São Paulo, da cidade de São Paulo, da capital, Uhum. e aqui na capital a gente recebe a informação bem recente agora que o secretário da Saúde do estado deve apertar mais ainda as restrições, porque eles estavam tentando flexibilizar isso a partir do dia 10. Mas aparentemente não vai existir flexibilização, eles vão apertar um pouquinho mais, porque o número de casos está crescendo ainda. E tá crescendo muito e acho que tá a curva, né? Agora Então, não pode. estamos chegando no alto da curva. Então, o problema é exatamente esse, né? A gente tem, bom, enfim, eu não sei. Realmente a gente não sabe o que esperar. É, a gente tem uma escola grande aqui em São Paulo, Janus e Curso, com curso de especialização, curso de residência, cursos curtos, enfim, e a gente está aguardando uma decisão para saber quando a gente volta. Provavelmente, principalmente os cursos de especialização, que são logo agora no começo do mês, a gente vai ter que deixar para voltar em junho, com mais tranquilidade. Alguns procedimentos a gente tem que fazer. Hoje eu tive que atender uma emergência agora no horário do almoço aqui, de uma paciente pós-Covid. Né? O pior não é atender uma emergência, o pior é atender uma emergência de uma paciente positivada, né? Que você não sabe se Uhum. contrai, se não contrai, né? Que a gente não conhece direito a patologia. Mas, enfim, é, caso de Também tomando dor. todas as precauções, né, Januse? É, Viseiras. exato, exato, exato. Tava bem vestido, bem protegido, com óculos fechados, duas máscaras, todo paramentado, Uhum. mas enfim, né? É o que eu expliquei para ela. Ela falou assim: ah, eu não queria nem vir, mas era muita dor e tal. Eu falei: não, não tem problema nenhum, porque a gente trabalha com outras patologias bem piores que essa, né? Então, enfim, é uma situação onde a gente realmente está acostumado a trabalhar, né? Mas, enfim,
Vamos lá, doutora Cláudia. Então, A vamos falar um pouquinho ideia do é. ultrassom, porque eu acho que muitos Isso. profissionais não sabem, né, o tanto que a gente pode trabalhar a nosso favor com o ultrassom microfocado, né? Não Você já fazem trabalha com essa curso ou tecnologia aí, não? desconhecem. Você trabalha com essa tecnologia em Portugal? Sim, Aham. inclusive no meu rosto, como diz o outro. Foi uma das poucas, um dos poucos tratamentos de harmonização facial que eu também fiz em mim. Já venceu, né? Já faz um bom tempo. É, mas é um tratamento interessante. O ultrassom microfocado, para quem não sabe, é um tipo de tecnologia, né? É uma máquina que, por meio de frequência sonora, faz com que se colidam ondas sonoras em determinados pontos focais no interior dos tecidos, né? E essa colisão de ondas ultrassônicas gera pontos de energia térmica. Ela se transforma de energia sonora em energia térmica, né? O infrassom, som, ultrassom, são todos da mesma escala. Então, são só frequências de onda diferentes, né? Então, é a mesma régua, né? Então, a Uhum. partir do momento em que a frequência aumenta demais, o som vira calor, né? Então, o que o ultrassom faz é penetrar a pele na forma de ondas sonoras, ou seja, sem lesar absolutamente nada na pele, né? E colidir as ondas somando as frequências em megahertz, em kilohertz, né, no caso, uh, numa profundidade pré-determinada dos tecidos, né? Essa junção, essa somatória, né, desses megahertz vai gerar vai gerar calor. E Então, você faz todo o ele entra como mapeamento do som. rosto, né? Já fala microfocado, porque você vai ter aquele mapeamento e já vai aquele foco direcionado, né? Também para eles entenderem. Então, na verdade, assim, o que a gente tem que determinar é, dentro daquilo que o paciente apresenta, da face que se apresenta, nós temos que entender o que ele perdeu, né? Então, normalmente o Uhum, paciente, ele perde, no processo de envelhecimento, certamente ele perde colágeno, né? uhum. Certamente, essa perda de colágeno, ela influi e dá ao paciente algumas características. Então, um autor muito conhecido da literatura, o Glogal, ele fez a classificação em 4 tipos, né, do grau de envelhecimento, pela escala que leva o nome dele, né? Então, Uhum. desde o paciente que não tem nada de envelhecimento até aquele que tem um envelhecimento já Grau mais avançado. avançado. Então, dentro dessa escala, você tem que tentar posicionar esse paciente. Essa escala não depende da idade, essa escala depende basicamente de características que você encontra do processo de envelhecimento que o paciente apresenta por essa escala do Glogal. E a partir dessas características, ou seja, a perda de colágeno, a perda da sustentação dos compartimentos gordurosos, enfim, de tudo isso você começa a estipular não somente as áreas de tratamento, como você estava falando, mas a quantidade de linhas de pontos de coagulação que você vai fazer em cada uma dessas Uhum. áreas. Então, dependendo de onde esse paciente se encontra nessa escala do envelhecimento, ele pode ter mais ou menos, pode receber mais ou menos disparos de acordo com aquilo que a gente observa em termos de envelhecimento e perda de colágeno. Então, para que o pessoal que está ouvindo a gente entenda o que exatamente acontece quando a gente dispara o ultrassom microfocado, é que dentro da ponteira, que é um transdutor, é uma ponteirinha
uma coisinha assim. Aqui dentro tem um transdutor de som, como se fosse uma caixinha acústica que emite essas ondas e ele vai andando num trilhinho, né? Esse transdutor ele caminha e cada milímetro que ele caminha, ele faz um disparo. Ele dá um tirinho, ele emite ultrassom e esse ultrassom lá no fundo do tecido, em profundidades pré-determinadas de 3, 4, 4,5 ou 1,5 milímetro de profundidade, vão fazer com que exista coagulação dos tecidos. Coagulação de tecido, para que as pessoas entendam, esse ponto térmico criado no interior dos tecidos faz com que o colágeno que está lá já meio envelhecido, ele se compacte, ele se junte. Toda a matriz extracelular, não só o colágeno, a elastina, toda aquela galera que está em volta e não é célula na região mais profunda, ele vai se contrair imediatamente, que é uma das grandes vantagens do ultrassom microfocado. É um pouco de efeito Wall imediato. Por contração. Porque ele age nas camadas mais profundas, né, Januse? Diferente, por exemplo, de uma radiofrequência. Isso, ele junta o tecido. A diferença dele para a radiofrequência é que a radiofrequência é só uma onda de calor que passa ali dentro. A radiofrequência consegue aquecer a uns 42 graus no máximo, né? O ponto de coagulação do ultrassom microfocado vai a 65 graus o aquecimento. Então, ele realmente consegue alterar as moléculas do colágeno, contraindo aquele colágeno e deixando ele imediatamente mais colado um no outro, como se fosse uma queimadinha mesmo que aproxima os tecidos, né? E isso espalhado em grande quantidade dos tecidos da pele, ou seja, numa quantidade gigante de disparos. Eu estava fazendo uma conta rápida aqui hoje, porque estava desenhando e montando uma aula de ultrassom microfocado. Eventualmente, um full face e pescoço são 750 disparos em média, tá? Cada disparo são 25 pontos de coagulação. São 18.750 pontos de coagulação, né? Então, muita são 750 linhas, 750 linhas, cada linha tem 25 pontos, né? São 18.750 pontos de coagulação. Pontos onde você desencadeia um processo inflamatório que, em seu final, é um processo de formação de novo colágeno, de indução de novo colágeno, né? E que uma outra vantagem, que eu acho que é bem interessante de se entender, é que o ultrassom microfocado, a partir do momento em que ele é utilizado em áreas onde existe acúmulo de gordura, ele é um lipolítico. Ele é um destruidor de adipócitos. Então, ele queima fazer um refinamento, né? Ele emagrece, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer um emagrecimento. A gente usa muito isso para zona de papada e submandibular, né? A gente consegue aplicar na região da papada, submandibular e na região dos jaws, que é imediatamente ao lado externo do nosso forame mentual, a gente consegue aplicar para que essa camada superficial de gordura, ela desapareça e você mata a célula gordurosa e depois, com um pouco de drenagem linfática, você consegue levar esse triglicerídeo para a cadeia ganglionar e, enfim, eliminar essa gordura da região, né? Então, é bem com a grande vantagem, né, Januse? Que você elimina e vai fazer um procedimento que você vai ter aquela perda de gordura local e vai ter o efeito lifting sem ter flacidez. Exatamente. É exatamente alguma coisa que eu acho que é um tipo de tecnologia que a gente não pode dispensar na harmonização orofacial, porque, assim, eu sempre digo para os meus alunos aqui, você tem que usar aquilo que de melhor existe, não aquilo que você tem. Aquilo que você tem, de repente, pode ser muito pouco, né? Você tem que usar no teu paciente da harmonização orofacial aquilo que de melhor está indicado para o caso dele e aquilo que de melhor existe
disponível para o caso dele. Não necessariamente De tecnologia, né, domina, também. sim, de tudo, de tecnologia, olha, eu quero tratar, por exemplo, uma coisa que funciona muito bem na pele, né, e que tem excelentes resultados, é o laser, o Nd:YAG, para o tratamento da Hum. indução de colágeno nas diferentes profundidades da derme. Ah, mas uma máquina dessa custa muito caro. É um problema seu que é caro, né? Porque você precisa ter disponível esse tipo de tecnologia em vez de um microagulhamento, por exemplo. Né? Porque ele vai ter mais ou menos a mesma função, só né? E né? O microagulhamento é um instrumento de tortura e o laser Nd:YAG é um tipo de tecnologia de última geração. Então, óbvio que você tem que conhecer todas as tecnologias para poder oferecer o melhor. Não necessariamente. E aí a gente cai, principalmente aqui no Brasil, a gente cai naquele aspecto do que é comercializável, porque às vezes o paciente não quer o alta tecnologia, porque a alta tecnologia, teoricamente, e aí deixo bem claro que é só teoricamente, tem uma ligação bem íntima com alto preço, e que não necessariamente é isso. Né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala em alta tecnologia e custo ou preço para o paciente. E associar técnicas, né, também, Janus, igual o quanto o ultrassom, antes Sim, de você fazer qualquer outro procedimento, eu até comentei isso hoje, é uma das primeiras coisas que eu falo, até antes de motoxinar, vamos fazer o ultrassom, depois vamos começar a pensar em alguma coisa. sem dúvida nenhuma. É o que a gente normalmente faz na escola e ensina. Enfim, o ultrassom microfocado, eu acho que ele é uma tecnologia de entrada na harmonização. Realmente, você tem Uhum. que ter ele disponível para criar esse efeito imediato e, às vezes, a volumização profunda da região malar, enfim, das áreas perdidas do paciente pode acontecer no mesmo dia. Não tem problema, só que você faz a condensação permanente do colágeno com ultrassom microfocado e depois faz o preenchimento profundo. Né? Sim. Então, eu Uhum. faço normalmente os preenchimentos profundos da região malar, da pré-maxila, das áreas de sustentação da face, imediatamente depois de uma aplicação de ultrassom microfocado para terço submalar e base de mandíbula, porque, obviamente, eu vou melhorar ainda mais o resultado do meu tratamento preenchedor. Então, normalmente, é aquilo que a gente entende como o melhor. Né? O tratamento combinado é o melhor. Só dá para fazer o tratamento combinado se você tiver todas as opções de tratamento para fazer. Porque se você não tem a tecnologia, como você vai fazer? Né? E Então é isso você que a faz, gente. Januse, no mesmo dia, ou você, por exemplo, faz o ultrassom microfocado e, tipo, 3 dias, uma semana, você faz, por exemplo, uma volumização de zigomático? Você pode fazer no mesmo dia, porque os tecidos não interferem. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um MD Codes na região malar e um avanço de maxila profundo, né? Eu estou trabalhando numa camada, né? E o que eu Sim, é fiz a com o meu outra camada, ultrassom eu sei. é outra camada. Então, você dá uma Uhum. característica no tecido subcutâneo e na derme, né? E simplesmente volumiza esse tecido. É o melhor dos mundos, porque o resultado é maravilhoso, É, né? eu sei. Imediato, com mínima quantidade de produto preenchedor, porque você vai usar muito menos preenchedor, né? Para ter o mesmo resultado, né? Porque, óbvio, uma coisa é trabalhar numa pele, numa face totalmente flácida, e outra é trabalhar numa pele ou numa face que já não tem tanta flacidez, né? E isso, para quem Fora o faz tempo que ele fica, né? volumização, pois é. E a Estimulando durabilidade o colágeno depois. Por exemplo, igual você falou, e o meu já tem que fazer ultrassom esse ano que eu não fiz.
Você faz. Eu já começo, estou assistindo aqui, já estou vendo. É, e o pessoal todo pergunta quantas sessões, né? Explicar direitinho isso. Então, normalmente é o que eu sempre digo, depende exatamente dessa escala do Qualidade de pele, né, Glugal também. que eu falei, né? Em termos de Uhum. flacidez. Então, você pega um paciente é, numa escala 1 e 2 de Glugal, que você não tem ainda sinais muito grandes de pitose de tecido, não tem rugas estáticas, enfim. É, muito provavelmente esse paciente vai fazer uma aplicação única. Essa aplicação única anual vai ser de uma quantidade de disparos mínima dentro de um protocolo que normalmente a gente fala. Então, um protocolo para uma determinada área são de 100 a 200 disparos, com uma potência de X megahertz ou X Uhum. joules, né? Que a gente trabalha com joules, a potência em joules. Então, uh, se eu vou trabalhar mínimo com joules baixo, eu vou fazer uma aplicação por ano, supõe que esse paciente esteja bem. Eu estou fazendo só uma indução de colágeno que vai durar um ano. Se esse paciente Até já tem, preventivamente, né? pode ser, né? Que preventivo depois de 25 já não é preventivo mais, né? Fala a verdade. Depois de 25 anos já não é mais preventivo, já é devolver Já alguma coisa perdeu, que já começou a perdeu, perda de colágeno ali, né? Não tem né? jeito. Então, se eu estou trabalhando com um Glugal 3, que é um paciente que já tem ruga estática, já tem um suco naso que já está um pouco desenhado, enfim, eu vou precisar pensar em pelo menos 2 aplicações por ano, que podem ser 2 aplicações praticamente seguidas, uma agora, uma 3 meses depois e uma de manutenção dali um ano, ou 2 aplicações a cada 6 meses, aí vai depender um pouco do planejamento que a gente chegar, para até pacientes que estão piores que eu posso ter que fazer 4 vezes por ano. Então, eventualmente, a gente tem, 3 vezes por ano, desculpa, que a gente vai ter que fazer esse planejamento bem individualizado, né? Mas Uhum. normalmente é seguindo essa escala do Glugal que mostra sinais diferentes e características diferentes de acordo com o De envelhecimento da pitoses, né? Que face. tá. Exato. Uhum. Não só pitoses, mas a escala ela tem uma discriminação uh, bem interessante quanto a alterações pigmentares, presença ou não de rugas, se são Manchas, rugas né? Sim. estáticas, manchas, ceratoses, Uhum. vitalidade da pele ou desvitalidade da pele. Então, conforme as coisas vão se agravando, você sai de um envelhecimento suave para um envelhecimento mais grave, para uma desvitalização de pele, para rugas mais profundas, para a presença de manchas senis, ceratose. Então, esse é um paciente grau 4, né? Grande Uhum. pitose, desvitalização de pele, ceratoses, manchas senis. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente faz exatamente essa diferenciação entre os pacientes, porque os protocolos de aplicação em termos de quantidade de disparo e potência disparada em cada área varia de acordo com isso, né? Então, é importante a gente determinar também quanto eu vou depositar de energia nesse paciente, se eu quero repor colágeno só, ou se eu quero repor o colágeno e destruir gordura. São protocolos Uhum. Completamente ligeiramente diferente. diferentes. Em termos de potência e de número de disparos. Então, Uhum. é um pouquinho diferente, mas eu acho que é fundamental a gente entender que é uma tecnologia que está aí nas nossas mãos para que seja usada dentro desse contexto complexo que é a harmonização orofacial. A gente não pode pensar que, olha, vou injetar tal coisa em tal lugar e resolvido o problema. Ou vou passar um fio de PDO e vou conseguir segurar isso daqui por X anos. Não vai. Né? A gente tem que ter o mínimo de base científica para entender que, por exemplo, se a gente estava falando aqui
de 750 linhas na face, cada linha dessa corresponderia a um fio de PDO. Então, você teria que, para ter o mesmo resultado, passar 750 fios de PDO. Ou fazer 3, Nossa, isso 4 eu nunca tinha aplicações. dado para pensar sobre isso, não. É muita coisa. Cada linha de disparo é como se fosse um fio liso de polidioxanona. Né? Então, E se um sem ser sulfate... invasivo, né? E sem ter que picar. Né? Sem ter que picar. Ou você vai ter que imaginar. E aí você faz a análise de quanto custam 750 fios de polidioxanona. Aí na Europa, aí em Portugal, eles vendem o V-Lift, que não é um fio barato. Né? Aqui no Não. Brasil, a gente trabalha com uma linha que se chama iThread, né? Um fio coreano que se chama iThread. Fio iThread custa, sei lá, uns R$ 900 aproximadamente, um pacote com 20 fios. Né? Se a gente está falando em 750 dividido por 20 fios, são 37 pacotes. 37 pacotes a R$ 800 cada um, são R$ 30.000. Para o mesmo A gente... resultado, já, né, Janus? Sim, possível. Como você vai fazer um tratamento de R$ 30.000 de custo? Né? Uhum. É a mesma coisa. Se você fizer 37 pacotes de fios ou 750 fios de polidioxanona, eu vou ter um resultado similar a 750 disparos do ultrassom microfocado. Com, óbvio, a vantagem de você... Se você tem a máquina à sua disposição, um disparo de ultrassom microfocado, preço vazio dele, né? Net, né? O preço vazio é R$ 1, R$ 2. Um fio de polidioxanona aqui no Brasil custa R$ 50, R$ 40. Então é uma Fora o silhuete diferença. também, né? Também que não são nada baratinhos por aí também, né? Pois é, então, e não se compara, porque o fio de silhuete já é um fio diferente, ele não é um fio que visa a produção de De colágeno, ele colágeno. visa a junção dos tecidos, Sim. a compactação dos tecidos, Compactação né? aqui. Juntar os tecidos. Então, Até puxar. essa é a ideia Uhum. dos cones. A ideia dos cones é juntar os tecidos para o meio, né? Para o Uhum. meio da região dos cones, para o meio da região do fio, que é o meio que não tem cone. Né? Então é ali que o tecido fica preso. Enfim, eu acho que é uma tecnologia que a gente precisa ter à nossa disposição, ter à mão, né? Para que a gente possa trabalhar. Tem uma perguntinha aqui. Paciente mais velho com pele tipo craquelada, como a gente planeja? Doutora Betânia? Doutora Betânia. Então, normalmente, esse paciente, quando a gente trabalha com ultrassom, a gente... Deixa eu ver se eu consigo tirar agora ele da frente do seu rosto. Você está vendo a pergunta aí? Tô vendo. Está vendo a minha sala? Mudou? Tem hora que não some isso aqui. Eu clico no xizinho aqui e ela não desaparece. Bom, vou tentar daqui a pouco. Pacientes que eventualmente têm a pele muito craquelada, pálpebra inferior, pálpebra superior, região lateral da face, enfim, qualquer região dessa, o que você vai ter que fazer? Trabalhar com... Se você quiser trabalhar com ultrassom microfocado, você pode trabalhar com diversas tecnologias, uma delas é o ultrassom microfocado, eu acho que é uma tecnologia interessante para a gente trabalhar pro tratamento da derme, você vai ter que associar... esse paciente já é um paciente normalmente grau 3 ou grau 4 na escala global. Então Uhum. você tem que associar, além do tratamento do SMES, com a ponteira de 4,5 de profundidade, as outras duas pontas, a ponta de 3 para pegar uma derme reticular mais profunda e a ponta de 1,5 para trabalhar a junção derme-epiderme. Tá? Então aí você trabalha todas as camadas. O ideal é exatamente isso. Tá? Respondendo aí a pergunta da colega, para você conseguir esse tipo de resultado,
a melhor alternativa é juntar na sequência do tratamento, porque se é uma paciente jovem, você vai tratar o fundo e tratar a derme reticular. Você não vai precisar tratar nada na profundidade, nada muito superficial, porque a pele já está boa, né? Então, a gente normalmente trabalha no paciente que tem essa pele tipo craquelada, a ponteira de 1,5 de profundidade, que é a ponta específica para esse tipo de... isso, meu. Que é a ponta específica para esse tipo de tratamento mais superficial, né? Então, a gente trabalha criando pontos de coagulação naquela camada da derme papilar, que, por ser um paciente muito velho, já nem existe mais. Então, a ideia é recriar, através do trauma superficial, um novo estímulo inflamatório que é angiogênico, tá? Para a formação de novas papilas dérmicas. O que a gente perde no processo de envelhecimento da pele com o passar dos anos é exatamente aquela parte de papilas dérmicas, é a interdentação do tecido conjuntivo para dentro do epitélio, né? A gente perde e vai existindo um aplanamento dessa camada da derme papilar que irriga a nossa epiderme, fazendo com que a pele fique mais fina, ou seja, a epiderme fique mais fina, a derme fica mais fina, começa a ficar ressecada, começa a ficar craquelada, como citou aí a colega. Tem mais algumas perguntas? Não sei. Não, aqui não mandaram mais nada. O pessoal hoje não está muito animado com perguntas. Aí está mais cedo também, igual você falou, muita gente já voltou a trabalhar. Aqui esse horário aqui é meio cedo no Brasil. Mas normalmente a gente faz as lives esse horário, às 17 horas. Que a gente fica um pouco mais à vontade para trabalhar. Uma coisa interessante para os colegas aqui do Brasil, acho que é importante saber, né, que além das máquinas importadas, a gente tem uma máquina que é híbrida, que ela é montada aqui no país, né? Então é bem interessante, a gente tem uma máquina dessa, ela funciona muito bem, ela é portátil, ela chega a ser portátil, não é uma coisa pequena, mas ela é transportável, né? Então, para quem tiver, tipo, 2 consultórios ou quiser levar numa outra clínica, é possível. Uma máquina bem interessante, fabricante aqui no Brasil é a Fismatec, é uma máquina que a gente usa bastante e é bem interessante. A gente leva para o curso de Fortaleza, então consigo levar, né, no avião até Fortaleza, que bom. aqui de São Paulo. Ela é transportável, é uma caixa grande, é uma mala própria, pesa 23 quilos no total, então é exatamente aquilo que poderia pesar que pode uma ser mala levado para despachar, né? Então é bacana porque você consegue despachar essa mala, como normalmente os cursos que a gente faz na especialização, sempre vou eu e minha esposa, que também dá aula com a gente tem uma cota de malas boa para levar, então é tranquilo, dá para levar a nossa mala e mais a máquina sem o menor problema. É bem interessante. Essa máquina, ela tem ainda as ponteiras corporais, então quem tiver a intenção de contratar um biomédico, eventualmente, ou você mesmo, você pode ser dentista e ter uma pessoa que faça a aplicação para você, né? Uma fisioterapeuta dermatofuncional, enfim. Farmacêutico estético também. Um colega que trabalhe corporal, você pode trabalhar corporal e facial, né? Que eu acho que é uma grande vantagem. Eles têm as ponteiras, além das ponteiras clássicas faciais de 1,5, 3 e 4,5, eles têm a ponteira de 7 milímetros e a ponteira de 13 milímetros, né? Para outras regiões do corpo. Então dá para fazer aquela almofadinha aqui do lado da axila, dá para fazer flacidez de braço,
abdômen, coxa, face interna de coxa, bumbum. Dá para trabalhar várias áreas corporais sem o menor tipo de problema, né? De repente vieram 8 perguntas. O Tá, pessoal acordou. Essa pele envelhecida, craquelada, precisa de intervalos menores de aplicação? Provavelmente sim. com certeza. Provavelmente a gente trabalharia com intervalos menores de aplicação, paciente de 3 a 4 aplicações por ano, tá? Então, é uma paciente que vai gastar um pouquinho mais para o tratamento da pele. Obrigado pela resposta. Vou perguntar de novo, que não tinha aparecido mesmo. Fala sobre a associação do bioestimulador. Então, bioestimulador e ultrassom microfocado, eles não são os melhores amigos, viu, Aline? Porque assim, você imagina que, por exemplo, eu vou aplicar Sculptra nessa área, tá? Que é a área de aplicação do Sculptra. É aqui, eventualmente um pouquinho nessa região aqui, mas dificilmente você vai achar uma flacidez da região temporal. Então, o Sculptra é para ser aplicado nessa região, né? O limite dele é o sulco naso, mandíbula e zigoma, tá? Então, é essa área de aplicação. Quando você faz a aplicação do Sculptra, que é um bioestimulador particulado no subcutâneo, e depois você vai querer aplicar o ultrassom por cima, não faz o menor sentido, porque você vai estar destruindo, né? O ultrassom bater em cima do... É contraindicado o primeiro uso, nos primeiros 3 meses, você precisa esperar encapsular para depois usar o ultrassom microfocado. Senão você estaria bombardeando as tuas partículas e criando um super processo inflamatório que não faria o menor sentido, tá? Então, normalmente é contraindicado pelas empresas, tipo Elancê é contraindicado fazer nos primeiros 3 meses ultrassom microfocado. Então, o ideal preciso fazer tecnologia, ou eu uso ultrassom microfocado, ou eu uso o bioestimulador injetável, né? Não adianta você querer acender uma vela para cada defunto, né? Como a gente diz aqui no Brasil, porque não tem sentido isso, tá? Porque as duas tecnologias fazem a mesma coisa. Associar tratamento com preenchedor e bioestimulador. Então, com bioestimulador, não, porque não precisa, porque ele já é um bioestimulador, né? Então, associar com preenchedor, sim, tá? A gente já citou, seguramente, às vezes a gente faz aqui no mesmo dia, né? O paciente faz ultrassom microfocado e no mesmo dia faça um preenchimento da região malar. Não faria um preenchimento de região submalar, por exemplo, que é no subcutâneo, tá? Para não brigar um material com o outro. Mas um material que não brigue um com o outro não tem problema, tá? É a mesma pergunta. Associação, vamos ver essa daqui se eu enxergo. Concordo com o raciocínio inverso. Primeiro é isso, é exatamente o que eu já falei. Primeiro ultrassom microfocado e depois pode passar contato de onde comprar ultrassom transportável na Fismatec. Louvani. Não sei se a Louvani é brasileira ou se ela é portuguesa, né? O pessoal da Fismatec até vende para Portugal, só que vocês que vão ter que arcar com transporte, porque eles não têm transportadora, não sei daí como é que faz, porque precisa ter o registro sanitário em Portugal e etc. Não sei, aí é mais fácil, talvez, e eventualmente mais barato comprar direto em Portugal, né? Eu não sei quanto custa aí uma máquina dessa. Sabe dizer, Cláudio? Não sei mais, já tem um tempo. Mas Quanto que tá? alugam também, né? Ou Você não? usa Altera, qual marca? Então, eu tenho um coreano aqui, que é o Ultra Skin. Esse é relativamente caro, é uma máquina bem boa, mas é uma máquina cara. E eu tenho esse novo da Aeros Raifu da Fismatec, que é essa máquina produzida no Brasil. Para quem mora no Brasil, do meu ponto de vista, é o ideal, porque É primeiro é prático, né? transportável, a fábrica é no Brasil, então, ok, você não vai ter que falar com o distribuidor, que é não sei aonde, que é o cara que vende a máquina, não é a fábrica. Sabe? Quando tem um distribuidor no meio, é sempre complicado.
O Rifu Uhum, tem efeito lift? É, claro, sim. Eventualmente, ele não é o efeito lifting de uma cirurgia plástica, né? Porque, claro. óbvio, o efeito lifting ele é uma soma de fatores, né? Eu sempre digo o seguinte: o efeito de lifting ou o lifting verdadeiro, ele é reposicionamento de todos os ligamentos. Se eu conseguir reposicionar todos os ligamentos é, e melhorar a flacidez da pele, dos ligamentos mais superficiais, eu vou ter efeito lifting, vou ter um lifting verdadeiro. Então, eu tenho que trabalhar com associação de técnicas. Só o Rifu não vai te dar lifting, ele vai te dar um efeito de lifting, de contração de tecido, de junção de tecidos, mas um lifting completo ou um efeito lifting muito maior vai ser obtido pela junção de dois tipos de tratamento, que é o restabelecimento de todos os ligamentos verdadeiros da face, mais os ligamentos falsos, que são os ligamentos da região do SMES com a pele, que é dado pela tecnologia do ultrassom microfocado, tá? Outra, quais são os efeitos adversos? Então, para a corporal existem algumas restrições, tá? Principalmente paciente que usa marca-passo, enfim, pacientes que tenham algum problema relacionado com isso, tá? Mas principalmente marca-passo. Efeitos adversos, a gente tem que, primeiro, como precaução a efeitos adversos, trabalhar sem sobrepor linhas, então uma linha tem que ser paralela à outra, tá? Ou não pode haver vários tiros no mesmo ponto, no mesmo lugar, tá? Porque senão você cria uma necrose de tecidos naquele ponto. Você tem que evitar zona de filete vascular nervoso supraorbital, supratroclear, tá? Cantinho, esse cantinho aqui da sobrancelha, zona de forame mental, zona de forame infraorbitário, zona rasa aqui da artéria facial. No pescoço, a única restrição é a tiroide, tá? Então a gente aplica nas duas laterais do pescoço, pulo meio, duas laterais do pescoço, em cima do platisma dos dois lados. Na base da mandíbula, e um pouco de cuidado só na passagem em cima do osso mandibular, porque você pode pegar algum raminho de nervo marginal, mandibular marginal, pode ter algum tipo de parestesia ou paralisia facial eventual. A parestesia mais comum nessa região da face, quando a gente pega o ramo bucal do nervo facial, que é misto, né, que é sensitivo e motor. Fora isso, efeitos adversos, normal, é edema, um pouquinho, o processo inflamatório, que é o que a gente quer, um pouquinho de eritema, vermelhidão na área aplicada, por erro de Mas é bem pouquinho, aplicação. Pouco, é bem não é rápido, uma né? coisa. Dentro do próprio tratamento, da sequência de tratamento, depois que a gente faz a aplicação, a gente põe uma máscara calmante, etc. Deixa o paciente dando um relax ali, a hora que ele termina, já não tem mais nada, né? Na literatura, você vai ainda achar parestesia, paralisia, hematomas como raríssimos, né? E uma coisa que é realmente comum, que eles chamam de dermal stripping, que é você pegar o transdutor e não apoiar o transdutor na pele 100% como ele deve estar apoiado e deixar ele meio de lado em relação à pele. Então, o teu tiro, o teu disparo vai superficializar. Então, você vai enxergar as bolinhas brancas, né, daquela coagulação dos tecidos numa região mais superficial, mais na região da epiderme, tá? Esses são os efeitos adversos relatados na Mais comum. literatura. Não tem, são os mais comuns. Não tem muita. Que valor é cobrado em média por disparo e valor do aluguel por disparos em média. Então, valor do aluguel depende muito. Vai ter que achar quem aluga a máquina primeiro e vai ter que perguntar para ele quanto custa o disparo. Normalmente, o custo do aluguel do disparo, eu já vi gente cobrar, como a gente faz aqui na nossa escola, cobrar só o disparo, tá? Então, olha, o disparo custa X reais e vezes tantos que vai fazer,
e ali dentro você já pagou o disparo, o custo clínico, a hora, o fixo e tal, enfim, né? Porque ele tem um consumível. O cartucho, ele tem lá 10 mil disparos e acabou, tem que comprar outro. Então, dali você já tem um custo fixo do disparo. Fora ter o custo de impostos, custos fixos da clínica, enfim, etc. Tem alguns lugares que você vai achar gente que cobra um fixo pelo aluguel da máquina mais um pelo disparo. Então, depende, né? Se você tem a máquina, se você é proprietário da máquina, você tem que montar o teu custo, né? E aí, obviamente, depende da máquina. Tem máquina que o custo disparo pode chegar a R$ 3, R$ 4. Porque se é um Ultera, sei lá, um Ultraformer, uma máquina mais cara, É que outra o forma 3. cartucho vem da Europa, em euro, já era. É caríssimo, né? Então, existem máquinas que são um pouco mais caras. O custo do disparo, o Tera é uma máquina que o custo de disparo é caro, né? Então, depende. E aí você vai ter que colocar o teu custo fixo e o teu custo laboratório, o teu custo consultório, clínica, enfim. É mais barato, muito mais barato do que qualquer outra tecnologia se você tem a máquina. Ponto. Isso é pacífico, tá? Então, se você é o dono da máquina, o custo por disparo é muito mais barato do que usar qualquer outra tecnologia, tipo, é, sei lá, Sculptra, um bioestimulador qualquer, ou fios de PDO. Vocês viram a quantidade de fios que você tem que colocar para ter um resultado similar, né? Valor do ultrassom da Fismatec, se não me engano, R$ 90 mil aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem que entrar no site, entrar em contato com o pessoal da Fismatec para saber valor. Parestesias normalmente são transitórias, é uma outra pergunta aqui, da doutora Betânia. Tô perguntando se é transitório ou não, isso que ela tá perguntando. É transitória, normalmente sim. O dano é um dano superficial à bainha de mielina, que é gordura, da mesma maneira que uma célula gordurosa, você destruindo, dando um tiro em cima da bainha de mielina, você desencapa o fio, né? Então o nervo começa a dar curto-circuito, aí não passa o impulso nervoso, né? Mas é transitório. Em relação à epiderme e derme superficial, existe alguma ação nessa região? Sim. Deixa eu ver aqui o que acha da... Meu Deus do céu, não consigo enxergar a letrinha, fica muito Da pequenininho. associação com laser de alta potência. Ah, tá. Então, é bem interessante. Eventualmente, o laser de alta potência, tipo ou um CO2 ou um Erbil IAG, ele pode ser usado para o tratamento superficial da pele, tá? Lembrando sempre que os lasers ablativos, eles acabam afinando um pouco a epiderme, então você tem que tomar um pouquinho de cuidado com o número de repetições que eventualmente você vai fazer com técnicas ablativas, mas eventualmente para você fazer algum tratamento na superfície da pele, para tratar a pele, você tem inúmeras tecnologias. Você pode usar laser, você pode usar luz intensa pulsada, você pode usar ultrassom microfocado, você pode usar radiofrequência fracionada, milhares de tratamentos, desde os mais baratinhos e mais simples até os mais caros e mais complexos, né? Então, eventualmente, quando a gente precisa contrair tecidos, a gente trabalha. Você consegue ler essa pergunta inteira, não? O ultrassom microfocado pode associar com preenchedor só se o preenchedor não for aplicado no subcutâneo? É isso a É o pergunta? ideal. É o ideal. O ideal, sim. O ideal é assim. A gente tem que entender um pouco de todo esse processo de envelhecimento. Eu acho que a falha mais grave de todos os profissionais que trabalham com a harmonização orofacial, de qualquer profissão que seja oriunda, é um pouco
de desconhecimento da anatomia e da fisiopatologia do envelhecimento. Então, a gente tem que lembrar que os pacientes envelhecem de maneiras diferentes e, dependendo do tipo de processo de envelhecimento, eu tenho que repor gordura, eu tenho que repor colágeno. O colágeno vai ter que sempre repor, mas tem paciente que eu preciso repor o colágeno e preciso repor o volume superficial e volume profundo, e tem paciente que eu preciso repor o colágeno, repor gordura profunda e tirar gordura superficial. Então, são tratamentos diferentes, são propostas Super de complexo, né? tratamento E outras vezes até mudar a gordura tem a gordura, de só tá com a... lugar. Exatamente. Realmente Então, a tem que gente, estudar profundamente isso e anatomia, não a tem como. gente, a gente, a gente tem que trabalhar um pouco mais a base para saber indicar muito bem os tipos de terapia que existem, para a gente poder selecionar, escolher, né, e usar e aplicar a tecnologia ou o produto injetável, que seja, no lugar certo para aquele paciente, para aquele problema que aquele paciente apresenta. Então, eu acho que o grande desafio da harmonização orofacial em todas as profissões é exatamente esse, é determinar exatamente que produto usar, em qual lugar, qual a sua finalidade, quantidade de produto e tal, e etc. Né? Não sair injetando qualquer coisa em qualquer lugar, né? Como a gente infelizmente vê pelo Instagram e University, né? Que é uma coisa que a gente observa, infelizmente é assim. Né? Tem muita gente que faz um cursinho bem rápido e sai aplicando. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas todas. Sim, é Acho que eu não tenho mais verdade. pergunta, não. Você tem algum comentário, alguma coisa que queira fazer, Cláudia? Acho que foi Não, eu bastante acho que dessa interessante a parte de live de ultrassom, hoje, eu acho que porque foi abordado tudo, né, Januse? Não tem mais o que. a gente é assim, não dá, a gente não tem Sim, como dar para uma uma aula, live que eu né? tô Porque a gente falando. precisaria mostrar imagens, É. etc. Né? Uma das coisas que a gente vem fazendo já há algum tempo aqui na escola é disponibilizar para todo mundo aulas realmente, né? A gente grava as aulas então eu tenho aula de mutação microfocada, tenho o curso Full Face, que tem todos os preenchimentos, bioestimulador, né, e tudo. Você tem o Enfim, curso online também de ultrassom? a gente deve soltar essa semana o curso online de ultrassom microfocado, específico de ultrassom microfocado, com Uhum, pontos de aplicação, as técnicas. Lembrando sempre que está tudo lá no www.janusicurso.com, tá? uhum. Então, tá lá na nossa plataforma EAD. E junto com o curso, eu sempre encaminho a Artigos literatura que dá científicos? aval, os artigos científicos, porque é importante isso. As pessoas, eu tenho nas minhas aulas sempre as referências da onde vieram as afirmações que a gente até fez aqui e afirmações que estão nas aulas, né? Para que as pessoas vão à literatura entender que os trabalhos clínicos de análise clínica controlado, randomizado e Uhum. etc., são aqueles importantes de ser visto. As revisões sistemáticas da literatura de ultrassom microfocado estão disponíveis na literatura, então a gente disponibiliza isso para os alunos do curso. E a gente, como os cursos são normalmente gravados, o que a gente faz, o que a gente tem é um grupo do Telegram e os outros canais da Januse Cursos para o pessoal tirar dúvida, né? Para os ex-alunos tirar dúvida, porque O TRAN também é você para assiste o aqueles curso e fala, que fazem algum curso participa do curso de a gente vocês, tem um, a disponibilização do todos, Telegram, né? todos, isso, já vai um convite junto, quando ele compra o curso, já vai um convite do Telegram e, obviamente, todos os nossos alunos são respondidos por ali, né? Então, a gente Uhum. consegue manter esse acompanhamento pós-curso, que eu acho que é fundamental, porque as pessoas têm dúvidas, Tirar as têm dúvidas, né? perguntas, querem que é a diferença entre fazer o curso presencial e fazer o curso online. Então, a gente tenta suprir essa falta exatamente com esse tira-dúvida à Esses distância, gaps, né? né? Que não Como é, se diz. mas acaba dando certo. A grande vantagem dos cursos online é que eles custam menos da metade do que custaria um curso presencial aqui na escola, por toda a movimentação
diferente, né? Então ele custa muito menos, né? Então vale bastante a pena, principalmente para o treinamento teórico, e depois, se a pessoa quiser vir fazer o treinamento clínico, a gente tem os treinamentos clínicos nas diversas áreas, tanto no curso Full Face, no ultrassom microfocado, enfim, em outras áreas, para que as pessoas venham fazer o treinamento clínico assim que a gente tiver condições de dar o restart aqui nas atividades. Então, a gente já vinha com toda essa plataforma sendo montada, a gente só terminou de fazê-la, né, nesse momento da pandemia, porque daí a gente teve tempo até para parar e concentrar na plataforma online, e mais alguns dias já tem muita coisa disponível online, né? E mais alguns dias a gente vai ter pelo menos uns 6, 8 cursos temáticos online, o curso Full Face, que já está online, e todas essas lives. Essas lives elas estão disponíveis também no site e no canal do YouTube da Januse Curso. Então, a gente grava e manda isso tudo para eles lá. O curso de especialização em São Paulo e em Fortaleza, que você falou? Você tem 2 cursos, como é? São Paulo, a gente tem uma turma que acaba agora em 2021. Então, para 2021, a gente deve ter uma nova turma. Fortaleza, eu não sei exatamente ainda quando que vai ser aberta a próxima turma lá. A gente tem essas 2 turmas abertas, provavelmente em 2021 também. A gente não tem previsão agora com essa parada exato de como vai ser isso. Faltam 4 minutos. São quantos módulos também? Eu estou falando, se alguém se interessar, são módulos. As especializações são 18 meses, 500 horas presenciais, 105 EAD, tá? Então a gente tem uma parte presencial e uma parte EAD, que são os conteúdos obrigatórios, enfim, isso é o que a gente tem aprovado já para a nossa especialização. Como falta muito pouco tempo para terminar, Cláudio, eu queria agradecer o convite que você me fez, da gente poder estar aqui divulgando a Januse Curso, divulgando um pouco de conhecimento a respeito do ultrassom microfocado. Espero que você tenha gostado. Vou deixar disponível, gravado no IGTV da Januse Cursos no Instagram, para que vocês possam assistir, e também no canal do YouTube. Obrigado demais pelo convite. Eu que agradeço, estamos esperando você aqui em Portugal. Sim, tá em outubro, se você Deus e sua quiser, esposa. eu tô por aí. Tá joia. Tá Muito bem. obrigado. Muito obrigado, tá então, Januse. Um abraço. Tchau, querido. Obrigado, Tchau. Cláudia. Obrigada Tchau. pela participação. Tchau. Obrigado. Bom, pessoal, mais uma vez agradeço a doutora Cláudia Pacheco pelo convite. Vamos deixar gravado no site, na Januse Cursos, tanto no janusecursos.com, quanto no nosso Instagram, #JanuseCursos, no IGTV, essa live de hoje sobre ultrassom microfocado. Procurem no nosso site, na nossa plataforma EAD de ensino, o curso temático de ultrassom microfocado, que em breve estará disponível para vocês, tá bom? Fica aqui meu convite de seguir o www.janusecursos.com. Obrigado. Depois eu respondo as dúvidas aí que surgirem, mas estou à disposição de todos vocês pelo direct @janusecursos. Um abraço a todos e obrigado.